O Estrangulador de Boston é um filme lançado em 2023 que conta a história de um caso real de um homem que estrangulou diversas mulheres nos anos 60 em Boston. Uma coisa que eu gosto aqui nesse filme é da direção, que mostra pra gente toda aquela história com calma, e a protagonista aqui também é muito boa, que é uma jornalista que entra de cabeça nesse caso e faz tudo o que pode para descobrir quem é o assassino. Esse é um filme com boas qualidades, mas ele também tem grandes defeitos, como por exemplo, esse é um filme com 2 horas de duração, o que não é nem muito longo nem muito curto, mas enquanto a gente está assistindo, essas 2 horas demoram muito para passar. E se isso acontece é porque a gente não está tão interessado pela trama ou porque a gente não está tão envolvido com a história. Além disso, tem diversos outros pontos que eu também quero abordar. Então nesse vídeo vamos falar sobre o filme O Estrangulador de Boston. Esse mundinho seguro de vocês é uma ilusão. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos falar sobre O Estrangulador de Boston, o filme disponível no Star Plus, lançado em 2023. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá. Esse é um filme que eu não vi ninguém falando sobre, mas que chamou bastante a minha atenção, principalmente por conta do nome dele e também porque eu vi que era baseado em um caso real. Acontece que esse filme começa bastante interessante, mas ao decorrer dele esse interesse vai diminuindo cada vez mais. Acredito que o maior defeito desse filme é que ele não tem cenas de ação. Ele praticamente não tem. Ele tem apenas uma que não é lá grandes coisas. Então quando a gente assiste um filme de 2 horas que não tem praticamente nenhuma cena de ação, essas 2 horas custam muito a passar. E ok, um filme não precisa ter ação para ser interessante e para manter a gente preso, mas esse filme conta a história de um caso real, mas que não consegue deixar a gente tenso em nenhum momento. Então se ele não tem ação, pelo menos ele deveria ter bastante tensão, com a gente tendo medo do que pode acontecer à protagonista ou a qualquer outra personagem. Então eu já vou adiantar que esse vídeo aqui vai ter spoilers, beleza? Então esse é um filme sobre um estrangulador, mas a gente não vê nenhum dos estrangulamentos. A gente já vê a vítima depois do ocorrido, mas a gente não vê o ato em momento algum. E esse é um enorme defeito desse filme. Eu falei que eu gostei da direção dele, mas uma coisa que eu percebi é que esse diretor não sabe fazer cenas de ação. Essa é a única explicação que eu encontrei para não ter cenas de ação nesse filme. É porque o diretor não sabe fazer. Ou pode ser também porque simplesmente essa não era a proposta dele. A proposta era ser um filme de suspense e é isso que ele fez. Mas um filme de suspense onde a gente não fica tenso também é uma grande falha. Mas um ponto positivo que eu quero ressaltar aqui é com relação à protagonista. Eu gosto muito dela, gostei da atuação, gostei da personagem e ela até que carrega bem o filme durante essas 2 horas. Porém, no decorrer do filme, a gente percebe que ela acaba entrando demais nesse caso, ela fica muito interessada em saber que é um estrangulador e tudo mais, fica muito interessada em escrever uma matéria sobre isso, tanto que ela acaba deixando de lado a sua família. Então a gente vai vendo que o marido dela tenta conversar com ela, mas ela tá distante, ela não dá tanta atenção pros filhos dela, filhos esse que quase não aparecem no filme, a gente sabe que ela tem filhos, eles aparecem 1 ou 2 vezes, mas eles são completamente esquecidos pelo roteiro. E pô, poderia ser muito interessante essa história de uma mulher que vai entrando tanto num caso que acaba deixando de lado a sua própria família, mas não fica tão interessante assim na hora que a gente está assistindo. E um grande problema com relação a essa personagem é que a gente vai acompanhando esses problemas que ela tem com a família dela, e aí no final do filme a gente vê que ela tá de carro, ela para o carro na frente da casa dela, ela vê que tem uma luz ligada lá dentro, ou seja, a família dela ainda está acordada, e ela ali com o carro do lado de fora acaba saindo dali e ela vai pro bar beber com a sua amiga. E nessa hora, o filme quer mostrar pra gente que ela é uma mulher empoderada, que ela decidiu sair com outra mulher ali pra beber com ela e tudo mais, ao invés de ficar com o seu marido. Mas enquanto a gente tá assistindo, ao invés da gente apoiar essa atitude dela, ao invés da gente gostar disso que ela fez, a gente pensa, pô, por que você fez isso? Você deixou de lado a sua família para ficar ali com a sua colega de trabalho de um caso que vocês já resolveram. Então o que acaba dando a entender é que ela simplesmente é uma mulher irresponsável que deixou de lado todas as suas responsabilidades para sair beber com a sua amiga depois de ter resolvido um caso. A questão é que em nenhum momento a gente fica contra o marido dessa mulher. Ele não é um marido abusivo, ele não é um marido ausente, não é um pai ruim, ele não é. Então se ele fosse qualquer uma dessas coisas, a gente poderia apoiar essa decisão dela no final do filme, mas não. Então, como eu disse, o filme até que começa bem interessante e depois o nosso interesse por ele vai diminuindo cada vez mais. E esse é um ótimo resumo sobre esse filme. Agora eu quero interromper um pouco aqui esse vídeo para pedir o seu apoio aqui pro canal.
Praticamente todo dia eu escrevo os roteiros, eu gravo os vídeos, eu faço a edição e tudo mais para poder estar postando com bastante frequência aqui no canal, mas parece que eu não estou sendo recompensado por isso. Parece que eu não estou tendo grande número de visualizações, de inscritos, de engajamento e tudo mais. Então o que eu quero pedir é que você apoie o canal. Se você deixar qualquer comentário aqui embaixo, comentar a sua opinião sobre o filme, sobre o vídeo, sobre qualquer coisa, vai estar me ajudando bastante. E se você compartilhar esse vídeo com seus amigos ou qualquer pessoa, vai estar me ajudando também. Eu quero continuar com o canal, eu quero continuar fazendo vídeos, mas eu não posso continuar fazendo isso se eu não tiver nenhum retorno. Então só o que eu te peço é que você curta o vídeo, se inscreva, comente a sua opinião e compartilhe com alguém. Conto com o seu apoio e continuando agora com o vídeo, esse filme tem uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia final de que não era apenas uma pessoa que era o estrangulador, e sim várias pessoas. Uma pessoa começou todo esse caso de fazer estrangulamentos e tudo mais, mas aí outras pessoas acabaram vendo que esse caso estava famoso, estava conhecido, e essas outras pessoas começaram a se passar pelo estrangulador para se livrar ali de algumas pessoas que elas não gostavam. Como, por exemplo, um homem que tinha um caso com uma mulher e ele não queria que ninguém soubesse disso. Então ele mata ela e põe a culpa no estrangulador. Além de diversos outros casos como esse, e pô, essa é uma ideia muito boa. Essa é uma ideia que, se fosse bem elaborada, faria esse filme ser bem melhor. Mas um grande problema nesse filme é que no final dele, meio que a gente não entende o que está acontecendo. Então, ok, antes de chegar nessa parte aí do final, vamos falar um pouco ali sobre o segundo ato do filme, sobre a metade dele. A partir de um certo ponto ali, quando começa o segundo ato, meio que a gente percebe que a protagonista tá só andando de um lado pro outro, fazendo perguntas para um monte de pessoas, mas parece que ela não sai de lugar nenhum. A gente, enquanto tá assistindo, a gente não entende o que tá acontecendo, a gente não vai pegando as informações junto com ela. Então vários nomes são falados, a gente vê vários rostos, várias pessoas que são suspeitas, mas a gente não lembra de nenhum deles. A gente não lembra os nomes, não lembra os rostos, e só a personagem principal é que pegou tudo isso. E aí, quando a gente chega no final, a protagonista reúne todas essas informações e ela, ali na cabeça dela, tá fazendo muito sentido tudo que ela tá falando, como se ela tivesse desvendado o caso, mas a gente que tá assistindo não entende. Porque as informações não são passadas de maneira clara pra gente, então isso pode ser culpa tanto da direção quanto do roteiro desse filme. No final das contas, a minha experiência com esse filme não foi muito positiva, tanto que a minha nota pra ele é 5. Eu ia falar que se você gosta de casos de crimes reais, você pode assistir esse filme e talvez você goste, mas parando pra pensar, eu acho que nem quem gosta desse tipo de conteúdo iria gostar desse filme. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente sua opinião e compartilhe com algum amigo. Essa foi a minha crítica, minha análise, essa foi a minha experiência ao assistir esse filme. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Thiago Walker e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.